Olá, eu me chamo Rita Silva. Ah, ah, Esse é um canal novo, né? Que eu resolvi finalmente começar a trabalhar nele, porque ah, eu comecei a entender que para que eu seja quem eu realmente vim ser, eu preciso me mostrar, eu preciso é, não ter mais medo nem pavor de aparecer, de ser vista, não é? Muitos de nós têm esse medo, muitos de nós têm essa crença, não é? Limitante de que não temos valor, de que não podemos e todas aquelas outras coisas que a gente já está acostumado a ouvir. Então, eu tenho esse canal já há muitos anos e sempre mudando de nome, tentando e sem conseguir, sabe? Sem conseguir entender e sem conseguir saber na realidade o que é que eu queria expor, o que é que eu queria falar. Aí eu comecei a pensar que assim, é, quando a gente quer alguma coisa, muitas vezes a gente não consegue fazer. Porque o querer vem do ego, sabe? Não, eu quero muito aquilo, então a gente vai tentando de todas as formas, de formas estranhas, de formas normais, né? Normais, vamos dizer assim. Mas aí eu comecei a entender que não, eu não quero mais fazer uma coisa porque eu quero fazer. Não, mas eu quero, eu preciso estar, eu preciso ser, eu preciso falar para as pessoas sobre o que eu passei, o que eu passo, sobre a minha expansão de consciência e o quanto é importante para mim entender que sim, eu preciso fazer o que eu vim fazer. Sabe, eu preciso me colocar no meu lugar, que é meu. Sabe que não tem outras pessoas que irão fazer o que eu vou fazer, que não tem, que não existe essa coisa também de estar atrasado, de que já era para ter feito há muitos anos. Não, porque eu já tenho esse canal desde 2015 e até hoje não consegui falar e nem me expor e nem traduzir o que eu sinto. Por quê? Porque não era hora. Porque eu não tinha um entendimento de quem eu sou na realidade e o que eu vim fazer. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a entender quem eu sou na realidade, eu comecei a entender, então, o que é que eu posso dizer e o que é que eu posso me expressar para as pessoas. Tudo começa com a profissão. Tudo começa com o que a gente é desde criança. Então, desde criança, o que eu sempre fiz de uma forma muito tranquila, assim, de uma forma que eu achava que não tinha valor, é organizar os ambientes. Sabe? Sempre foi assim, nas horas em que a minha mãe foi uma mestra maravilhosa para mim, embora na época eu não entendesse. Sabe, a gente vem para cá com essas limitações, com essas faltas aí de consciência, de véu, essas coisas todas que a gente já sabe, né? Então, eu não conseguia ver nela em que é que ela estava me ajudando, fazendo aquelas coisas comigo. Mas assim, todas as vezes em que eu estava com muita raiva, muito aborrecida, ela virava para mim e falava assim, vai limpar a casa. Eu tinha ódio daquela situação. Quando ela falava, vai limpar a casa, eu falava, gente, mas é só eu que tenho que fazer essas coisas aqui? É só eu que tenho que limpar a casa? É só eu que tenho que lavar a louça? É só eu que tenho que limpar o banheiro?
Mas aí eu não conseguia entender. Agora eu entendo que aquilo era um treinamento para mim. Todas as vezes em que eu estava numa situação muito difícil, em que eu estava muito nervosa, que eu estava com muito ódio de tudo, de mim, da vida, das pessoas, da minha família, da minha casa, de tudo, a minha mãe dizia para mim: vai limpar a casa. E o que que isso começou a fazer comigo? Eu ia limpando e aquela raiva, e aquela angústia, aquela incerteza, aquele medo, tudo ia se dissipando a partir do momento em que eu ia fazendo aquela organização no ambiente. Então eu ia me organizando e ia organizando ao meu redor, organizando o local onde eu estava, organizando a casa onde eu morava. Então, agora que eu comecei a entender sobre essas coisas, com a expansão da consciência, que a gente vai se abrindo e o universo e a expansão e tudo isso que a gente está tendo a nossa maturidade espiritual, todos nós estamos tendo, cada um do seu jeito, cada um do seu momento. A Terra está passando também por uma expansão planetária, então tudo está acontecendo de uma forma que precisa acontecer. Então o que acontece? Eu comecei, a gente vai crescendo, né? Em criança eu ia fazendo, não entendendo, não gostando, achando aquilo péssimo, mas ia sendo treinada. Aquilo era um treinamento para a minha vida logo em seguida na frente. Mas enfim, que também não, eu continuava não gostando disso, porque todos diziam o seguinte: esse serviço é um serviço subalterno, é um serviço pequeno, é um serviço para quem não estudou, é um serviço para quem não entende nada, para quem não sabe ler, para quem não sabe escrever. Só que depois que eu abri a minha consciência, que eu entendi que não, que na verdade nós somos organizadores de ambiente. Nós conseguimos, com o nosso trabalho, transmutar a energia daquele lugar. Nós conseguimos muitas vezes, muitas, na maioria das vezes, deixar um ambiente perfeito, e as pessoas entram e se sentem felizes, se sentem amparadas, se sentem acolhidas. Falam: nossa, aquilo como ficou bom, como a casa está limpinha, como está cheirosa, sabe? Então eu comecei a perceber que essa coisa que eu fazia com tanta raiva e com tanta falta de cuidado, de carinho, é a minha maior força. Porque é o meu superpoder. Esse é o meu superpoder. Organizar ambiente. E a partir do momento em que eu comecei a fazer esse trabalho com amor, com luz, também foi a partir do momento que a gente, quando tem expansão da consciência, a gente se reconecta com o nosso Cristo interno, né? Eu me reconectei com o meu Cristo interno, com o amor, com a paz, com a luz, com Deus. Me reconectei à minha espiritualidade e comecei a entender que esse é o meu superpoder aqui na Terra. Organizar ambiente. Por isso que o nome do canal é Faxineira de Alma. Porque eu comecei a entender que sim, é esse o meu propósito, é esse o meu superpoder. Foi essa habilidade que Deus me deu para que eu faça o meu trabalho perfeitamente em amor e luz. Então, o que eu comecei a entender sobre isso? Então, vamos fazer o melhor trabalho em amor e luz. Há 1 ano e meio atrás, eu trabalhava em um condomínio com vários blocos, né? Com várias pessoas, com vários apartamentos, e eu trabalhava nessa função de organizar o ambiente, não dentro dos apartamentos, mas fora, né? Limpar deixar os corredores com uma boa limpo,
né? Cheiroso, com os vitrôs limpinhos. Eu comecei a ver que aquilo, quando eu comecei a fazer com amor e luz, eu comecei a ver que as pessoas saíam de dentro das suas casas, dos apartamentos, e falavam assim, nossa, gente, que gostoso, que maravilhoso, que cheiro bom, que... E aquelas pessoas, quando eu comecei lá, que eu comecei a perceber que elas eram tristes, que elas eram nervosas, sabe? E eu comecei a ver que quando eu comecei a trabalhar dessa forma, com amor, com gentileza, fazendo aquilo, botando nas mãos de Deus, falando, Senhor, me faz instrumento na tua mão, fazendo o que eu faço de melhor, que é organizar as energias no ambiente, a minha vida mudou. E as pessoas começaram a me ver com olhos de amor e luz também. Então, todas as vezes em que eu estava em algum bloco fazendo esse trabalho, as pessoas falavam, quando entravam na portaria, já diziam, a Rita está aqui. Sabe? Então, eu comecei a despertar nas pessoas bons sentimentos. Eu comecei a despertar nelas aquela energia boa e gostosa de estar num ambiente bem organizado. Então, a gente organiza o fora. Ou melhor, a gente organiza dentro para o fora expressar a organização. Que é assim como é em cima, é embaixo. As leis herméticas, não é? Então, o que dentro é fora, gente. Como mágica. Então, eu comecei a ver, eu comecei a entender. Não, eu sou uma faxineira. Eu sou faxineira de alma, eu sou faxineira de ambiente, eu organizo dentro e fora. E aí eu falei, eu preciso ter um aparato didático para que eu possa exercer essa função de uma forma mais didática, vamos dizer assim, sem ser varrendo, limpando, né? Porque dá para fazer, porque como é dentro é fora. Então, se eu começar a fazer esse trabalho internamente nas pessoas, o fora vai aparecer automaticamente. Então, eu pensei, que sempre foi também um sonho meu, né, de infância, fazer psicologia. Mas depois comecei a ver como era, como se encaixava, e comecei a ver que não, que psicologia não se encaixava no meu perfil, pelo que eu preciso fazer. Então, um dia eu pensando, o que me aparece? Um curso de psicanálise. Freud. Cara, eu falei, Freud? Sim, vamos ver. Comecei a fazer o curso e, sim, gente, psicanálise é aquele feeling que eu precisava para poder expor, fazer o que eu faço, porque todo psicanalista é faxineiro, cara. Todo psicanalista é um faxineiro de alma, entende? Porque a gente vai limpando devagarzinho, ou melhor, a gente não vai limpando, a gente vai ajudando, né? A gente vai ajudando a própria pessoa a limpar aos pouquinhos aqueles cômodozinhos que estão com uma sujeirinha, que estão com uma coisinha a mais, uma criançazinha. É exatamente o que eu faço fora, né? Que eu fazia, que eu não faço mais. Eu já me aposentei dessa parte, que agora eu estou entrando na nova fase da minha vida. Quer fazer a faxina mais interna. Então, pegar os lugarzinhos, aqueles lugares onde ninguém mexe, sabe? Porque puxar aquele armáriozinho que está muito tempo colocado naquele lugar e tem algumas coisinhas ali que estão, umas teiazinhas de aranha, umas coisinhas que estão ali que não são legais e que não estão bem naquele lugar. Então, começar a tirar aquelas coisinhas dali, na próxima vez que for, empurra um outro lugar e vai fazendo uma dinâmica de organização das energias
que você vai vendo que naquele local é necessário. E como é que você sabe que está fazendo um bom trabalho? Quando a pessoa chega e fala para você, nossa, nunca ninguém fez assim aqui, sabe? Nunca ninguém olhou para esse ambiente da forma que você está olhando, ou da forma que você fez, entende? Mas como é que eu cheguei a esse degrau, vamos dizer assim? Estudando e entendendo, me autoanalisando, me autocurando, porque a psicanálise veio para mim como um divisor de águas na minha vida, que para eu entender tudo isso, para eu aprender todas essas partes, eu precisei estudar e eu precisei me autoanalisar. E ver que, cara, tem um monte de coisas que a gente vai acumulando na vida, um monte de roupas, utensílios que a gente vai acumulando dentro de nós, dentro da nossa casa interna. Um monte de lixo que a gente vai jogando para debaixo do tapete, porque a gente está com medo de ver o que é, porque a gente está com preguiça, porque a gente, não quero ver isso hoje, deixa para amanhã. Tá. Aí eu vou sair, vou beber, vou fazer alguma coisa, vou fumar, vou fazer uma outra coisa, porque eu não estou muito afim de ver, eu quero me divertir. Já trabalhei a semana toda, então eu quero me divertir. Não estou afim de ver isso aí. Tá, e vai deixando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Aí você sai hoje, amanhã você já tá. Aí amanhã você tá de uma ressaca horrorosa. Tudo isso que eu tô falando foram coisas que aconteceram na minha vida. Passei anos na minha vida trabalhando como uma louca nos finais de semana, seja sábado, domingo, bebendo. Bebendo, gastando minha energia, gastando meu dinheiro, para esconder embaixo do tapete todas as minhas dores e todos os meus sofrimentos. Coisas que eu não queria ver, que eu achava que não tinha propósito ver aquilo. Para que eu vou ver? Para que eu vou me relembrar de coisas que eu já passei? Só que assim, não é que a gente se relembra de coisas que já passou. Não passou. Não passou. Se a gente não cura, não passa. Se a gente não coloca luz naquela situação, não passou, não curou. Então a psicanálise veio para mim como um bálsamo, sabe? Maravilhoso. E eu comecei a me autoanalisar, comecei a me estudar, comecei a ler, comecei a entender como é. Na verdade, tudo isso sempre foi um sonho meu. Eu sempre achei muito, muito interessante a mente humana. Por que a gente pensa tais coisas, por que a gente faz tais coisas. E na psicanálise me deixou abranger e expandir para uma espiritualidade maior, da qual eu amo, que também são os fractais de alma, a reencarnação, sabe? Essas coisas todas são assuntos aos quais eu amo de paixão. E que não sabia como é que eu ia expressar isso. Através da psicanálise, eu comecei a entender que sim, eu posso falar sobre isso. Ser psicanalista me deu esse aval, sabe? Essa dignidade de eu falar sobre a minha espiritualidade, sobre o que eu entendo, sobre tudo que eu já passei, sobre todas as coisas que eu tenho dentro de mim, que eu tenho uma vontade enorme de colocar para fora, todos os meus aprendizados. Então, o que eu comecei a entender com isso? Que sim, eu posso ser instrumento na mão do divino, fazendo o que eu sei fazer de melhor. Uma boa faxina. Então, eu comecei como é que eu vou fazer agora? Eu comecei com o canal. Tem uns dias, então, tarô, né? Comecei a postar vídeos de tarô, mas sem me mostrar, sem falar um pouquinho de quem eu sou e o que é que eu tenho em mente com o canal, quais as ferramentas que eu vou usar, como é que eu vou me expressar.
Então, como eu estou começando agora, eu estou engatinhando, né? Então eu vou aos poucos. Vou errando e acertando, mas me colocando, sabe? Como um bebê mesmo, que ainda não sabe andar, mas já está engateando. Então, todos os bebês são começos, né? São renascimentos, são vida nova, que é o que eu quero aqui, uma vida nova, do zero, como o louco, né? O louco é o zero, no tarô é o começo. Então eu tô com uma trouxinha nas minhas costas e indo e me jogando na infinitude de que é viver nessa vida abençoada e de luz que o Senhor nos colocou nesse momento magnífico de expansão de uma consciência coletiva, de expansão do planeta. Então eu estou feliz de estar aqui, eu estou mesmo muito feliz de estar aqui nesse tempo em que a expansão coletiva, em que eu estou aqui para ser um instrumento na mão do divino e fazer o que o Senhor quiser, o que o Pai quiser. Eu estou aqui como uma filha que trabalha na empresa do Pai, sabe? Num negócio de família. Eu me sinto em casa, fazendo o que eu estou fazendo, porque eu estou usando os dons e os talentos que meu pai me deu para trabalhar na empresa dele, que é esse planeta maravilhoso, que tenho ele como o presidente da empresa, e Yoshua, que é o meu amado, que eu amo, que é o vice-presidente da empresa, e com o Espírito Santo, e com a gerência, que são os arcanjos, e eu sou a operária, com todo o orgulho da minha vida, tendo meu pai presidente da empresa, mas eu sendo instrumento, sabe, aqui, operária, trabalhando todos os dias, para que ele tenha orgulho de mim, para que ele olhe lá da empresa, da sala da diretoria, da sala da presidência, pelo vídeo, olhe para mim trabalhando e fala assim, isso aí. Até que enfim, filha, até que enfim você resolveu trabalhar na empresa do seu pai. Entende? Então, esse canal da empresa do papai. Sabe? Esse canal é o que ele falou pra mim, ó, é essa aqui que você vai dirigir. É isso aqui que você vai fazer e eu vou ver como é que você vai sair, a gente vê quais degraus depois você vai galgando normalmente como toda e qualquer empresa a qual a gente se candidata a trabalhar, e eu me candidatei para essa vaga de faxineira de alma. E se eu tô aqui falando para vocês, isso quer dizer que ele aceitou e que eu já comecei a trabalhar e que daqui para frente estou em estágio, tá? E no estágio é que a gente vai treinando e que a gente vai se qualificando, continuando a estudar, porque para trabalhar na empresa de papai precisa estar estudando, tá, gente? Não pode estar bebendo, não pode estar fumando, não pode estar saindo para fazer coisas que, né, desmerecem a reputação da empresa, entende? E que também não me faz mais nenhum tipo de falta, porque trabalhar aqui me dá um prazer enorme, porque sempre foi o que eu quis. Sempre foi o que eu quis. Eu sempre pedi muito a ele para que eu encontrasse um lugar digno em que eu pudesse trabalhar. Trabalhar com pessoas dignas, com pessoas que falassem a verdade, com pessoas que não quisessem tirar proveito das outras, sabe? Por nada. Que não quisessem subir, galgar degraus, subindo em cima da cabeça das outras pessoas. Então, eu vim procurando isso há séculos.
séculos e séculos e séculos, para finalmente entender que esse lugar sempre esteve aqui para mim, porque é a casa do meu pai, é uma empresa onde eu vou trabalhar fazendo o que eu amo fazer, dirigida por ele. Entendem o que isso quer dizer? Para mim isso é tudo. Para mim isso é um desejo atendido. Para mim isso é um presente enorme que a espiritualidade está me dando. Para mim isso é um as de pentáculos, sabe? Aquele presente em que o céu faz assim, ó, segura. E que eu peguei com todo o amor do mundo. E que eu vou aos poucos usando de maneira consciente e de maneira amorosa nesse nosso canal. Eu espero que eu tenha me feito entender, mas mais na frente um pouquinho eu vou falando mais coisas, mas eu acho que sim, essa é uma boa forma de começar. Me expressando para vocês, me mostrando e entendendo que aqui está a Rita Silva, instrumento na mão do divino, trabalhando para Deus, ou melhor, trabalhando com Deus, em Deus e por Deus, que é o meu Pai. Certo, meus queridos? Espero que vocês tenham entendido a minha colocação e comecem também a me seguir e aquelas coisas todas que você já sabe que precisa ser feito, né? Para que essa mensagem cheguem a mais faxineiros de almas, porque é esse tipo de energia que eu tô querendo magnetizar, sabe? Que eu tô precisando magnetizar essa energia de todos os faxineiros holísticos que existem no planeta e que ainda não sabem que são, mas que a partir de eu estar aqui, nos tornaremos eu e vocês, e mais para frente nos tornamos nós, porque somos um no todo, nós somos um em Cristo. Então, a partir de agora, eu espero estar eu, você e nós nesse canal, nesse trabalho, tá bom? Que a partir de hoje eu começo, faz estágio, tá, gente? Então me dá uma forcinha aí, me ajuda para que eu consiga estar estável na empresa, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!